Boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu sou o engenheiro Avelar, do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil. Hoje eu quero falar com você sobre lançamento da estrutura, escolha do modelo estrutural. De que se trata isso? Quando você vai fazer um cálculo estrutural, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir como vai ser a estrutura do prédio, porque tem N opções, várias opções. Até num projeto simples como esse que eu peguei como exemplo é um sobradinho, tá? Bem simples. A escada é externa, por isso que eu não desenhei aqui para não complicar. Como você está vendo aqui, nós vamos lançar a estrutura nesse prédio. Como exemplo, vale para construção maiores, o importante são os conceitos do lançamento da estrutura. Isso que eu quero conversar com você. Se o que eu disse, ao lançar a estrutura em um prédio dessa simplicidade, que você está vendo aqui, você já tem N opções, nós vamos enumerar algumas delas. Imagina quando você vai lançar a estrutura num prédio assim. São 2 apartamentos, poderiam ser 4, com muitas divisões, etc. Então, aqui você tem N, talvez 20 opções de lançamento de estrutura diferente. O que é isso? Você pode decidir por passar a viga, colocar a viga numa posição, noutra, mais viga, menos viga, vigas, pilares mais próximos, pilares mais distantes, laje pré-fabricada, laje maciça, laje cogumelo, né? Então são muitas opções e não tem a certa e a errada, tem a que vai resultar numa maior economicidade, né? Tem aquela que vai se adequar melhor em questão de economia. Mas voltamos ao nosso caso, que é bem simples, né? Então, a hora que você depara com um projeto desse, de cara você, eu acredito, eu e qualquer um, de cara nós vamos lançar os pilares nos cantos, né? De cara nós vamos lançar 4 pilares nos cantos. Isso é o mais trivial. E ao lançar os pilares nos cantos, nós já vamos imaginando um fechamento com vigas aqui nas extremidades, é lógico. 2 vigas cruzando aqui e estas apoiando nas externas, né? Esta viga aqui da parede do banheiro apoiando essa viguinha apoiando essas duas. Então fica uma estrutura, eu fiz uma perspectiva aqui para te mostrar dessa situação, ó, em perspectiva. Fica uma estrutura bem simples, com vãos grandes, né? Para um comércio, para uma garagem fica ótimo, só com 4 pilares. Mas, para esse caso aqui, que é uma construção simples, uma construção barata, né? Nós estamos vendo um sobradinho simples, este modelo estrutural, essa opção estrutural não fica compatível com a simplicidade do projeto, fica uma opção cara. Nós vamos ter viga aqui com vão de 7 metros, o que vai resultar viga com 70 centímetros de altura. Você sabe que a viga, via de regra, tem a altura 10% do seu comprimento, então seria viga de 70, talvez 20, 25 de largura. Vigas internas com 60 centímetros de altura, então fica uma estrutura ainda pesada, cara. Eu acredito que não seja o caso. Nós estamos desenvolvendo raciocínio, então estou começando aí por uma primeira possibilidade que não é prática, não é indicada, não é econômica para esse caso. Voltamos ao nosso desenho. Num segundo momento, acredito que qualquer um lançaria pilares nos encontros dessas 2 vigas internas com as vigas externas aqui na extremidade.
Com isso você já barateia em muito o projeto, o custo da estrutura, em concreto armado desse prédio. E eu tenho uma perspectiva para a situação. Aqui agora essa viga já não apoia noutra viga. Sempre que uma viga apoia noutra, você sabe, é uma carga concentrada. Isso aumenta muito os esforços, o momento fretor aumenta muito, a ferragem aumenta muito com uma carga concentrada no meio de uma viga. Então, o ideal é que a viga apoiar sempre em pilares, né? Agora, essa viga interna e essa está apoiando em pilares. Além do que, essas vigas extremas agora tiveram o seu vão livre diminuído pela metade. Então, aqui já é uma estrutura bem mais eficiente, bem mais econômica, e eu tenho uma perspectiva para ela, que é essa segunda aqui. Aqui já ficou bem melhor. E olha, nós temos o vão interno ainda livre, por caso de uma garagem fica ótimo, para o caso de um cômodo de comércio também fica muito bom. Mas é uma estrutura ainda cara, porque as vigas externas agora passaram aí com 40 centímetros, mas as internas continuam como da mesma forma, né? Mudou só o apoio, elas vão apoiar agora em pilares, mas elas continuam com o mesmo vão, a carga que atuará sobre elas continua a mesma, então ficarão ainda por volta de 60 centímetros de altura, talvez 20 de largura, ainda serão vigas caras, tá? Se o proprietário do imóvel, voltamos à nossa planta, se o proprietário do imóvel, seu cliente, aceitar, permitir, cai na situação mais trivial, mais corriqueira, que seria uma coluna no meio. Aí sim, aí chegou na estrutura, vamos dizer, mais viável economicamente para se resolver a questão desse prédio. Com esse pilarzinho no meio, agora você tem vigas de no máximo 3,50, que passa com 40 centímetros, com certeza, passa com 12 centímetros de largura, que aliás, é a largura de norma da NBR 6118, 2014, eu registro aqui 2 itens da norma para te lembrar. As vigas devem ter no mínimo 12 centímetros de largura, em casos especiais 10 centímetros. Eu procuro adotar sempre esse mínimo de 12 centímetros na largura das vigas. Comprimento, como eu disse, a norma não estipula, mas é em torno de 10% do vão. Então, uma viga dessa aqui passa com 35, 40 centímetros. Depois eu explico por que eu já estou prevendo 40 centímetros. Nós vamos calcular juntos uma viga dessas, a mais solicitada, que eu te mostro qual será na sequência. Os pilares deverão ter área mínima da seção reta. A seção reta, você sabe, é como se você cortasse o pilar. Você corta o pilar e a seção reta dele tem que ter área mínima de 360 centímetros quadrados. E a dimensão menor deve ser maior que 19 centímetros, no mínimo 19 centímetros. Então, o pilar mínimo de norma seria o 19 por 19, que dão 361 centímetros quadrados. Eu e muita gente adota como pilar mínimo, na estrutura, 20 por 20 centímetros, dão 400 centímetros quadrados. A norma admite, por uma necessidade de arquitetura, se você precisar de fazer um pilar com menos de 19 centímetros, você pode, 16, 15. Você vai adotar, nesse caso, um coeficiente de majoração na carga. Então, sua carga será aumentada de um gama N, está lá na norma. Então, vamos supor que sua carga fosse 10 toneladas. Ela passa para 12 ou 13 por causa de você ter diminuído uma das dimensões do pilar para menos de 19, tá?
Mas esse não é o foco. E a armação mínima do pilar, por norma, deve ser o 10 milímetros. O antigo e saudoso 3/8 do nosso tempo, não é? Mas voltamos ao caso do modelo estrutural. Então, eu desviei, não acabei não te mostrando, eu tenho a perspectiva para a estrutura que, no meu modo de ver, é a mais adequada para esse caso, que acabei copiando errado aqui, tá? Você me desculpa, eu devo ter ela aqui embaixo. Copiei a estrutura errada, só um minutinho. Vou diminuir aqui, vou localizar. Ela aqui, ó, ela está aqui. Vou voltar aqui para 100%. Eu ia te mostrar isso mais à frente, mas tudo bem, eu acabei levando para lá uma cópia errada. Então, a estrutura adequada, simples, é essa aqui, em perspectiva. Está vendo o pilarzinho do meio? O que restou, é claro que nós não vamos pôr mais um pilar aqui, nem aqui. Essa viga, que eu vou te mostrar lá na planta, essa viga aqui, ó, essa viga, para suportar essa parede, apoia nessa viga aqui. E essa viga aqui apoia nessa viga e nessa. Ok? Até aí? Então, voltando lá, eu acabei trazendo para cá um outro sem a coluna do meio, por engano. E só para você ver como são inúmeras as opções, teria, ele está aqui, desculpa, é porque eu pus dois daquele, ele está aqui, ó, o pilarzinho no meio. Então é esse aí, é tradicional, desculpa aí pela confusão. Vamos lá. E se o cliente for muito arrojado e quiser gastar dinheiro e fazer uma coisa diferente, ele pode te pedir a construção dele sobre um pilar só, sobre uma coluna só. É possível também. Você faz uma coluna, é claro que vai ser uma coluna talvez de 50 por 50, 60 por 60, uma ferragem muito grande, necessária a combater o momento fretor, a força de compressão, a excentricidade que você tem que prever nesse prédio, enfim, a fundação será uma fundação adequada, mas enfim, é possível, já que nós estamos falando das várias opções, você pode fazer esse prédio com uma coluna só. É claro que essas vigas aqui terão por volta de 60 centímetros também de altura, são todas em balanço, e o balanço normalmente resulta numa viga 20% do vão, né? Então seria vigas de 60 por 20, por 25, com uma ferragem negativa exagerada, porque o prédio estará aqui em cima desse vigamento, todo em balanço. Isso é só para você imaginar, junto comigo, quantas opções, o leque de opções que você tem para decidir, para lançar a estrutura de um prédio assim, tão simples. Sem dizer, e agora vamos tentar passar rápido aqui, sem dizer que em vez da estrutura dos pilares, você pode decidir por uma alvenaria estrutural, eliminando aí os pilares, né? E até as vigas, aí você trabalha só com cinta. Alvenaria estrutural pode ser com bloco de cimento, bloco cerâmico. Se você não fizer alvenaria estrutural, quando chegar na laje, você tem que decidir se você vai usar laje maciça, laje pré-fabricada. Se ela for pré-fabricada, se vai ser com bloco cerâmico ou com EPS, que é o isopor que está sendo muito usada. São muitas opções. Você ainda pode usar a laje cogumelo em vez das vigas, teria só o vigamento externo. Então seria uma laje cogumelo que aí você vê liso por baixo, muito interessante para você fazer divisória onde quiser. Então são muitas opções, né? Voltamos lá agora vamos voltar lá para aquele desenho nosso onde está o conjunto, que nós estamos encerrando por aqui para não ficar muito grande. Então, olha só, como eu falei com você, aqui está o desenho das vigas e dos pilares.
numeração de pilar e de viga sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, então numerei. Agora as vigas já têm nome, então a V3, como te falei, que é essa aqui, ó, debaixo dessa paredinha, ela vai apoiar na V6 e na V7, e a V7 vai descarregar a carga, vai apoiar na V4 aqui e na V2. Então nós vamos calcular no próximo vídeo, que vai ter o mesmo nome desse, 02, você vai me prestigiar vendo ele para a gente dar sequência. Nós vamos calcular essa viga V2, essa viga aqui, a V2. Nós vamos fazer o cálculo, vou explicar para você como que nós vamos chegar na carga, desde o telhado, desde a chuva sobre o telhado, do vento no telhado, nós vamos descendo com a carga, que é o serviço da estrutura, é justamente esse de pegar as cargas do vento, do telhado, das paredes, das pessoas, dos móveis e levá-la para o solo com o menor caminho possível, com o menor custo possível, e entregar as cargas através da fundação, entregar ao solo, que é quem vai resistir por fio o prédio. Mas voltando aqui, eu escolhi V2, que é a viga mais carregada. Ela está no meio, ela pega a carga dessas lajes, dessa parede, dessa laje, ela pega essa carga concentrada, que eu fiz uma perspectiva para você ver a V2 separada no contexto aqui da estrutura, né? Ela apoia em P4, P5, P6, recebe V7, que recebeu V3, ok? Para não ficar muito longo, já ficou, por hoje é isso, assista o próximo vídeo. Se gostou, dê o like, compartilhe, comente, pergunte, eu respondo com muito prazer. Desculpem pelo amadorismo. Muito obrigado, um abraço.